mesmo estando fora do templo, sem luz, vamos meditar na palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: sabedoria, o equilíbrio da generosidade. Sabedoria, o equilíbrio da generosidade. E o texto é esse que já foi anunciado, Provérbios capítulo de número 6, versos 1 a 5, e assim diz a palavra do Senhor: Filho meu, se ficartes por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te, pois, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Amém. Palavra do Senhor. Como eu disse, alerta de polêmica nessa noite. Eu queria, irmãos, de fato, começar com a seguinte frase: até quando nós tentamos ajudar o próximo, nós precisamos de sabedoria. Até quando nós tentamos ajudar o próximo, nós precisamos de sabedoria. Na verdade, a coisa pode ser um pouco ainda mais polêmica, porque como nós veremos hoje, até pessoas generosas são pecadores que carecem da graça do nosso Deus. Amém? Como eu não queria que você entendesse mal a mensagem de hoje, eu preciso de fato iniciar destacando essa qualidade, a qualidade da generosidade. Porque de fato, irmãos, é louvável, é admirável quem deste modo procede, tentando ajudar as pessoas. Para nós citarmos apenas um caso, não faz muito tempo, na verdade faz bem pouco tempo que nós presenciamos aquela catástrofe lá no estado do Rio Grande do Sul, onde nós presenciamos uma movimentação muito grande de pessoas, e a igreja e as nossas igrejas tiveram uma participação muito ativa nisso, onde vários deixaram seus afazeres, deixaram os seus lares, doaram o seu tempo, foram lá presencialmente para socorrer aqueles nossos compatriotas daquele estado. Então, irmãos, quando nós falamos de generosidade, eu não quero que você tenha dúvida disso. Nós estamos diante de uma atitude que merece o nosso aplauso e a nossa admiração. Inclusive, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso de uma forma muito clara, porque a palavra do Senhor se esforça em destacar como de fato é admirável essa virtude, a virtude da generosidade. Quando nós estudamos as cartas paulinas, nós nos lembramos que houve no primeiro século uma grande fome e os santos de Jerusalém necessitavam de socorro. E de fato, vários irmãos assim se prontificaram em ajudá-los. Eu estou falando dos irmãos da Antioquia, da Galácia, da Acaia, entre outros irmãos. E quando nós, irmãos, também falamos sobre generosidade, nós também nos lembramos da história do bom samaritano, ok? Então a palavra de Deus não mede esforços para destacar o quanto nós precisamos nos predispor a ajudar, a socorrer aqueles que mais
necessitam. Isso, irmãos, é tão forte na Bíblia, me permito usar essa expressão, que nós temos em Cristo Jesus o exemplo máximo de generosidade, que de fato elevou essa virtude a um outro nível, quando ele, por nós, pecadores, se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou, foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Então eu e você precisamos o quê? Ser pessoas generosas, ajudar aqueles que de fato precisam, amados irmãos. Agora segue-se uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: há algum limite para a generosidade? Há algum limite, amados irmãos, para a generosidade? E talvez alguns possam responder ou queiram responder que não. Não é verdade? Pode ser que alguns queiram responder que não. E isso pode até soar de alguma forma piedoso. Veja, irmãos, como seria bonito a gente dizer: não há limites para a generosidade. Pode soar bem cristão, né? Um negócio desse, bem piedoso mesmo. Ou então, irmãos, pode aí até dar um bom tema de livro, né? Generosidade sem limites. Mas veja, nada, eu disse nada, na vida do crente pode ser sem limites. Nada na vida do crente pode ser sem limites. Na verdade, quando nós estudamos o livro de Provérbios, nós descobrimos que todas as áreas das nossas vidas, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, devem ser regidas por este que é a qualidade, que é o tema desta sessão da Palavra de Deus, e eu estou falando da sabedoria. Nós, de fato, precisamos de sabedoria até quando pretendemos ajudar as demais pessoas. Até quando nós nos predispomos em, de fato, socorrer e estender a mão ao nosso próximo. E, de fato, irmãos, a sabedoria deve ser o equilíbrio para tudo aquilo que nós pretendemos fazer, inclusive, mais uma vez, repetindo a palavra, inclusive para a generosidade. Amém? Até aqui está entendido, irmãos? Agora, pastor, que sabedoria é essa que o senhor está falando, já que existem tantas propostas de sabedoria nesse mundo, irmãos? E para aqueles que estão estudando comigo esse livro, já devem saber que nós estamos falando da sabedoria do alto, para usar o termo aí de Tiago, ou daquela sabedoria que é fruto da nossa obediência às palavras do Pai, para usar o termo do proverbialista, ou ainda daquela sabedoria que é adquirida através do temor do Senhor, para usar de novo o termo do proverbialista, ou ainda, irmãos, nós estamos falando daquela sabedoria que foi encarnada por Cristo Jesus, porque Ele, de fato, em tudo que fazia, exalava a sabedoria. Nós estamos falando daquela sabedoria que Cristo Jesus alcançou ao morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós estamos, irmãos, falando daquela sabedoria que faz parte daquele pacote de toda bênção espiritual que nós recebemos das regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme diz o texto de Filipenses 1, versículo de número 3. Portanto, eu estou falando aqui da sabedoria que nós temos exatamente por fazermos parte da família de Deus, ou por estarmos em Cristo Jesus. Estou falando dessa sabedoria, irmãos, que nós demonstramos, que nós experimentamos quando nós imitamos a Cristo. É dessa sabedoria que de fato nós estamos falando. E quando nós intentamos ajudar as pessoas, nós precisamos viver, nós precisamos, irmãos, exercer essa sabedoria, amém? E este de fato é o caso em realce
aqui no texto de Provérbios 6. Vamos ver aquilo que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas através desse texto e logo após isso nós iremos voltar para a nossa situação, a situação das nossas vidas. Amém? Então veja e analise comigo o texto de Provérbios 6, versículos 1 a 5. E o cenário da passagem bíblica aqui, irmãos, é de fácil compreensão, de fato. É muito simples nós entendermos aquilo que nós lemos aqui, nesses 5 versículos iniciais de Provérbios 6. E nós vamos começar por aquilo que nós já sabemos. E o que é que nós já sabemos, pastor? Quem é o autor e para quem foi escrito esse texto. Vamos lá. Quem foi que escreveu Provérbios 6? Foi o rei? Salomão. Para quem? Roboão, aquele que seria o futuro sucessor do trono de Israel, ok? Isso aqui é claro para todos? Amém? Agora a pergunta, qual é a pauta dessa conversa familiar, paternal, instrutiva que nós encontramos aqui nesse texto? Para isso, irmãos, leia comigo aí os versos 1 e 2. Vamos ler juntos os versos 1 e 2, amém? A gente descobrir qual é a pauta aqui desse diálogo. Vamos lá, o que é que diz a palavra de Deus? Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Veja, a pauta do diálogo entre Salomão e seu filho aqui diz respeito aos perigos de nós assumirmos compromisso, certo? Assumimos um compromisso, e no caso em questão aqui, é um compromisso financeiro, ser fiador, em nome de outra pessoa. Você consegue ver isso aqui? Veja, vários comentaristas argumentam que esta era uma prática comum em Israel. Era comum naquela sociedade, naquele tempo, as pessoas de fato aí assumirem títulos e fazerem promessas financeiras para ajudar os necessitados. E obviamente as pessoas assim procediam não porque, tipo assim, elas decidiram, tiraram isso da cabeça delas. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eles, irmãos, assim procediam devido à forma como eles interpretaram a lei do Senhor dada através de Moisés concernente a esse assunto. E eu estou falando da ajuda aos mais carentes. O Senhor lá na sua lei deu uma série de preceitos para Moisés que deveria transmitir ao povo, dizendo lá o que é que nós devemos fazer com respeito aos necessitados. E diante disso, interpretando essas palavras, as pessoas começaram a agir dessa forma, se comprometendo até financeiramente, assumindo títulos em nome de outras pessoas, se tornando fiador de outras pessoas. É este o contexto histórico que está inserido aqui, que está incutido nesse texto. Mas veja, amados irmãos, obviamente as pessoas entenderam mal as palavras que Deus tinha dado para Moisés. E aqui é que entra a correção do proverbialista. Pastor, onde é que o proverbialista está corrigindo aí a má interpretação do povo? Veja, se a gente tivesse no tempo com luz, eu ia pedir para você destacar, certo? Mas veja aí essas duas expressões no versículo 1. Teu companheiro, o que poderia ser traduzido como teu vizinho, certo? E também a expressão ao estranho. Você percebe isso? No versículo 1, teu companheiro, que também poderia ser traduzido como teu vizinho, e ao estranho, ok? Todos identificaram? Então entendamos isso aqui. Primeiro, as pessoas que seriam ajudadas por Roboão não são, a priori, denominadas de necessitados. Você percebe esse detalhe? A priori, as pessoas que seriam ajudadas por Roboão não são, nesse texto, denominadas de necessitados. E aqui há um detalhe importante, ok? Mas ok, vamos assumir
que as pessoas que seriam alvo da ajuda de Roboão, de fato se encontrassem nessa situação de necessitadas. Vamos assumir isso, apesar do texto não dizer. Então, agora o que é que o texto está querendo transmitir para nós? Roboão não deveria cair no erro de ajudar a todo momento a todo mundo. Em suma, amados irmãos, esta a advertência que o seu pai, Salomão, o rei Salomão, está fazendo para o Roboão. Ele não deveria cair no erro de tentar ajudar a todo momento a todo mundo. Isso aqui está claro, amados irmãos? Amém? Na verdade, Salomão está aqui querendo chamar a atenção do seu filho para este quadro de alguém que é um generoso compulsivo. Generoso compulsivo. É de alguém, veja no texto, é de alguém que ajuda não apenas o companheiro ou o vizinho, que é uma outra tradução possível, ok? Mas também que ajuda até mesmo aquele que é o quê? Estranho. Até mesmo quem é o quê, irmãos? Estranho. Você percebe? É uma pessoa que tem uma compulsão tão grande por ajudar as pessoas, que é o quê? Ele ajuda o vizinho, ele ajuda o companheiro, mas não apenas este, ele ajuda também, irmãos, até o estranho, o desconhecido, e obviamente isso sem levar nada em consideração. Isso aqui está entendido, amém? Essa é a primeira parte do texto de Provérbios 6. Agora vejamos o seguinte. Agora veja como Salomão indica como esta é uma situação extremamente delicada. Veja como Salomão indica como esta é uma situação que necessita e muito do nosso cuidado, da nossa observação. Veja, amados irmãos, como é que ele aconselha o seu filho, como é que o seu filho deveria proceder diante dessa condição. Leia comigo aí os versículos 3 a 5, vamos ler juntos, versículos 3 a 5, amém? O que é que diz a palavra de Deus? Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Eu não preciso explicar muito aqui para que você consiga perceber como Salomão quer deixar o seu filho em estado de alerta. Só pela leitura você consegue perceber isso. Como Salomão se esforça em colocar o menino contra meu filho. A situação é essa daqui. Perceba o quadro que está diante de você, a situação onde você se meteu. Em resumo, irmão, Salomão está dizendo para Roboão o seguinte: se você cair numa cilada dessas, faça tudo o que você puder para escapar disso. Faça tudo o que você puder para escapar disso e faça isso agora, já, rápido. Faça tudo o que você puder para escapar disso e faça isso até você sair desta situação. Em suma, irmãos, é isso que Salomão está dizendo aqui. Acompanhe comigo os versículos. Acompanhe comigo nos versículos. Versículo 3. Se necessário for, meu filho, se ajoelhe, se prostre, né? O que diz no texto? Ou seja, se humilhe. Versículo 3, está todo mundo comigo? Amém? Ok? Ainda no versículo 3, veja, se necessário for, meu filho, faça lá como a viúva de Lucas 18, todo mundo aqui se lembra a história da viúva de Lucas 18, que importunava constantemente aquele juiz iníquo. É isso que está, em outras palavras, sendo dito na segunda metade do versículo 3. Agora no 4, veja, meu filho, se for necessário, se necessário for, não durma, nem repouse. Você percebe isso? E aí, finalmente, no versículo 5, Salomão arremata toda a sua argumentação, querendo despertar o seu filho para a seguinte verdade: meu filho, tenha consciência da cilada que você encontra, que você se encontra. De fato, irmãos,
isso que Salomão está aqui aconselhando o seu filho a fazer. Então, não perca a lógica do texto de vista. Amém? O texto começa com alguém com a intenção de ajudar outra pessoa. É assim que começa o texto. É a lógica do texto, ok? Na sequência, porém, essa pessoa não analisa as consequências da sua ação, ok? Não pondera aí aquilo que poderia acontecer com ela diante dessa sua atitude generosa, uma atitude louvável, quero enfatizar isso, uma atitude digna de aplauso, deixe-me enfatizar isso. E por consequência, porque ela não ponderou, porque ela não analisou aquilo que poderia surgir aquilo que poderia ser fruto da sua ação, por consequência disso, mais uma vez, por sua falta de sabedoria, ele está diante de uma situação preocupante, complicada, arriscada e perigosa. Em suma, irmãos, é isso que o texto de Provérbios 6, versículos 1 a 5, está querendo nos mostrar. Está todo mundo comigo? Amém? Agora eu preciso voltar para mim e para a sua situação. Agora, depois que nós entendemos aquelas que são as palavras que nós encontramos nessa porção da palavra de Deus, eu queria nesse instante voltar para mim e para a sua situação. Porque, irmãos, diante disso, ergue-se talvez a pergunta mais importante dessa noite. Ergue-se uma questão que de fato requer a nossa ponderação e a nossa humilde, mas sincera resposta. E a pergunta é essa: por que, pastor? Por vezes, mesmo quando a gente tenta fazer o bem, nós acabamos em uma situação não tão agradável assim. Por que, pastor? Mesmo quando nós tentamos fazer o bem, isso acaba em mal. Essa é a pergunta. Pastor, por que? Porque por vezes, ao tentarmos ajudar o próximo, isso pode de fato nos prejudicar. Pastor, por quê? E agora eu quero trazer ao tema da nossa mensagem. Pastor, por que nós precisamos de sabedoria? Até quando nós estamos praticando boa ação ou sendo generosos para com outras pessoas. Por quê, pastor? Porque por vezes a coisa acaba aí degringolando quando a gente tenta ajudar o próximo. Por que esse tipo de coisa acontece? E para nós cristãos, irmãos, não é difícil nós descobrirmos o porquê que de fato assim por vezes acontece. Acompanhe comigo. Teologia bíblica agora, certo? Em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer que nós estamos isso obviamente depois de Gênesis 3, nós estamos vivendo a leste do Éden. Portanto, no mundo que foi contaminado pelo pecado. E não é a ordem que é a regra do mundo. A regra, irmãos, desse mundo amaldiçoado por Deus é o caos. É o caos, essa é a regra. E quando eu digo que a ordem é o caos, eu quero destacar exatamente isso. As coisas mudam, irmãos. As nossas condições de vida, elas se alteram. A gente não tem controle sobre o nosso amanhã. Hoje a gente pode, amanhã a gente não pode mais. É ou não é verdade? Quero dar maior cores a isso aqui. Por vezes a gente se compromete com alguém, está lá com os nossos corações bastante dispostos a de fato ajudar o nosso próximo e tal. Mas, irmãos, coisas imprevistas acontecem. Imprevistos de fato acontecem.
A gente se compromete com alguém, mas depois, sei lá, irmãos, acontece alguma coisa na nossa casa e requer aí a nossa maior assistência, alguém ficar doente, alguma coisa queima em casa, a gente precisa comprar ou trocar alguma coisa, a situação financeira, irmãos, começa a apertar. Nós vivemos em um mundo que foi manchado pelo pecado e o caos é a ordem nesse mundo. Está todo mundo aqui comigo? Amém? Em segundo lugar, irmãos, não é que apenas o mundo foi manchado pelo pecado. A pessoa necessitada também foi. A pessoa, irmãos, que nós pretendemos ajudar também é um pecador. Você sabe disso. Você, inclusive, conhece várias histórias de pessoas que usam e abusam da necessidade delas para tentar comover e ludibriar e ganhar vantagem sobre outras pessoas. Existem ou não existem casos assim, irmãos? Por que pessoas necessitadas, a pessoa já precisa e a pessoa vai por esse caminho? Veja, irmãos, ela é um pecador. Ela é um pecador e a gente, inclusive, conhece várias ilustrações, inclusive infantis, nesse sentido. Talvez a ilustração que vocês mais lembrem seja aquela do escorpião e do sapo. Quase todo mundo aqui já ouviu essa ilustração do escorpião e do sapo? Em suma, o escorpião, mesmo com risco de afogamento, mesmo necessitando atravessar o rio, pica o sapo. E como diz o texto e como diz a história, ele assim procede porque ele não consegue negar o quê? A sua natureza. Você lembra dessa história? Ele não consegue negar a sua natureza. E mesmo com risco de afogamento, mesmo necessitando atravessar para outra margem, ele pica aquele que estava lhe oferecendo um meio de transporte, porque ele não pode negar a sua natureza. Então, até aqui, nós temos duas questões. O mundo foi contaminado pelo pecado. Aquela pessoa que nós pretendemos auxiliar, né, ajudar, também é um pecador. Mas existe, irmãos, um terceiro fator, e esse aqui talvez seja o pior de todos. Veja, não só o mundo foi manchado pelo pecado, não só o próximo é pecador, mas também nós somos pecadores. Ok? Deixe-me colocar uma frase para você. Guarde essa frase, eu vou repeti-la. Certo? O generoso, a pessoa generosa, também é alguém que lida com os ídolos do seu coração. A pessoa generosa também é alguém que lida com os ídolos do seu coração. Volta e meia eu vou fazer referência a este que é um dos textos centrais no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Até o final dessa série de mensagens você vai ter esse texto decorado na sua mente. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O que é que diz lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Coração, porque dele procede as fontes da... Veja, irmãos, como de fato o pecado nos atingiu, nos golpeou e nos golpeou profundamente. Porque mesmo quando nós tentamos fazer algo bom, mesmo quando nós tentamos, irmãos, ser generosos, mesmo quando nós tentamos ajudar as pessoas, isso pode acabar em algo mau. Veja como o pecado é algo realmente, irmãos, maligno, cruel, porque nós estamos aqui diante de alguém que estava com seu coração aberto, disposto para ajudar outro que necessitava, o seu próximo. Mas isso acarretou uma série de males para a sua vida. Veja como o pecado é de fato cruel. É isso que o pecado de fato fez conosco. E é sobre isso que nós... E é este o tema, e este é um dos temas, irmãos, do livro de Provérbios. E é este o tema que nós estamos aqui discutindo ao meditar em Provérbios capítulo 6. Veja, novamente, generoso é
um pecador que ainda luta com os resquícios do pecado que atuam sobre a sua natureza. Vou até corrigir a frase. O crente pecador, esqueci do crente. O crente pecador é alguém que é ainda... O crente generoso. Vamos lá. O crente generoso é alguém que ainda luta com os resquícios do pecado que atuam sobre a sua natureza. Qual foi a frase que eu disse que ia repetir? O generoso é alguém que ainda luta, que ainda lida com os ídolos do seu coração. Que ídolos, pastor? Vamos lembrar de alguns? Vamos ver quais são os ídolos do coração do generoso. Necessidade de aprovação dos outros. Tem gente que ajuda. Estou falando alguma besteira? Tem gente que ajuda por conta da sua necessidade de aprovação dos outros. É um ídolo, irmãos, no coração daquela pessoa. Necessidade de reconhecimento. Nossa, como você é uma pessoa boa. É um ídolo, irmãos, que de fato pode atuar no coração do generoso. A rejeição do medo. Não, eu tenho que ajudar, porque senão essa pessoa não vai mais falar comigo. É um ídolo que está presente no coração do generoso, por vezes? Sim ou não, irmãos? Sim? Vamos lá ao outro. Compulsão por sentir-se útil. Não. Eu gosto que ela entenda que ela precisa de mim, que eu sou útil na vida dela. É um ídolo, irmãos, que pode estar no coração do generoso? Sim ou não? Sim? E para a gente não esticar muito a lista, dependência emocional. Não, é meu amigo, eu não posso falhar com essa pessoa. Não, eu tenho que estar com essa pessoa, precisa ficar perto de mim, eu não posso perder essa pessoa. Por isso eu preciso ajudá-la. É um ídolo, irmãos, que pode estar no coração generoso? Pode estar? Sinceramente, pode estar. Você consegue identificar um desses ídolos no seu coração quando você, por vezes, tenta ajudar alguém? Seja sincero. Você consegue identificar esses ídolos no seu coração quando você tenta, por vezes, ajudar os outros? Vamos lá novamente. Necessidade de aprovação dos outros, necessidade de reconhecimento, medo de rejeição, compulsão por sentir-se útil, dependência emocional. Veja, amados irmãos, quando nós deixamos estes ídolos falar mais alto, sabe, no nosso coração, nós metemos o que? Os pés pelas... Eu não é. Quando esses ídolos falam mais alto em nossos corações, irmãos, nós metemos os pés pelas mãos. Ou seja, nós fazemos aquilo que é denunciado aqui nesse texto de Provérbios 6. Nós agimos de forma imprudente, nós agimos sem pensar, nós nos comprometemos com coisas que estão para além da nossa possibilidade. Nós nos comprometemos até com aqueles que aparentemente não são pessoas confiáveis. É isso que o texto de Provérbios está dizendo aqui. E, portanto, nós começamos a atrair para nossas vidas uma série de consequências maléficas. Isso aqui está entendido, irmãos? Está entendido? Veja que nada daquilo que eu falei está desconectado com a mensagem de Cristo Jesus. Cristo, num texto bastante polêmico, Mateus 10,16, nos ensina a sermos prudentes como a serpente. Prudentes como a serpente. Jesus, na parábola dos talentos, Mateus 25, dentre outras coisas, nos ensina a sermos bons mordomos dos recursos que Ele nos confiou. E finalmente, em Lucas 14, 28, Cristo nos faz a seguinte pergunta. Olha a pergunta de Jesus. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Eu creio que você entende que Jesus não está falando propriamente de torre. Está falando de quê? Decisão. Compromisso. A gente deve assumir compromissos, ok? De forma sábia, analisando se temos ou não condições de fato honrar com aquele nosso compromisso. Amém, amados? Amém mesmo? Dito tudo isso, eu quero concluir essa mensagem com 3 rápidas aplicações. Essa é a parte que você pede ao Espírito Santo para segurar bem forte na sua mão. Ele dá forças para viver aquilo que o Senhor
tem para nos ensinar através dessa mensagem. Amém? Primeira aplicação, em primeiro lugar, eu quero reiterar para você que ser generoso é a coisa certa a ser feita. Amém? Não é errado ser generoso. Amém, irmãos? Amém. Ser generoso é a coisa certa a ser feita. Porém, ser generoso é a coisa certa a ser feita do jeito certo, ou seja, com sabedoria. Amém? E pelos motivos certos. Amém? Não para satisfazer os ídolos do nosso coração, mas para promover a glória do nosso Amém, amados? É assim que nós devemos ser pessoas generosas. Eu quero deixar isso muito bem destacado, em nome de Jesus. Seja solidário. Ajude o próximo. Abre os seus olhos para as pessoas que estão ao seu redor. Seja uma pessoa a estender socorro para aqueles que necessitam. Entretanto, nunca se esqueça que todas as áreas das nossas vidas devem ser equilibradas por essa que é a atitude destacada ou a virtude destacada em todo o livro de Provérbios. Eu estou falando de quê? Da sabedoria. Amém? Seja generoso. Um sábio generoso. Amém? Segundo lugar, meu amado irmão. Segundo lugar, quero desafiar você a orar por sabedoria. Amém? Na verdade, eu tenho feito isso ao longo de toda essa mensagem e vou fazer isso até o final, ok? Porque de fato vejo o que é que Tiago diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Faça o quê, amados irmãos? Peça que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Por vezes nós estamos lá, irmãos, com nossos corações bastante dispostos por ajudar, bastante assim dispostos, irmãos, sensíveis à situação da outra pessoa, e nisto, e por causa disso, por vezes nós nos vemos, irmãos, meio que cegos para algumas coisas. Cegos para o quê, pastor? Cegos para a situação, para a realidade de que nós vivemos num mundo que está corrompido, manchado pelo pecado. Nós nos encontramos como que cegos para a realidade de que aquela pessoa que está em uma situação carente também é um pecador. E por vezes nós nos encontramos em uma situação de meio que cegos para a realidade que também nós somos pecadores e nós também temos que lidar com os nossos ídolos do coração, ok? E é por isso que nós precisamos pedir sempre, constantemente a Deus que nos dê sabedoria para que nós venhamos equilibrar tudo aquilo que nós fazemos. Com o quê? Com sabedoria. Amém, amados irmãos? Agora, em último lugar. Em último lugar, eu quero desafiar você novamente a orar. Amém? E agora, a oração não é apenas por sabedoria. É rogar ao Senhor que lhe dê mais ou maiores condições de ajudar o próximo. Vocês entenderam? Orar ao Senhor para que nos dê maiores condições de ajudar o próximo, e eu quero ilustrar isso com uma história bíblica. Veja, assim como Deus fez a Abraão, certo? Que é o pai da fé, e por consequente, por extensão, a nós. Ele nos ordena a sermos o quê? Se tu uma? O que é que nós devemos ser, irmãos? Uma? Amém. Nós devemos ser uma bênção. Mas veja, quando Deus deu essa ordem para Abraão, novamente, qual é a ordem? Se tu uma? Deus não fez isso assim, sabe? Sem uma base, sem um contexto. Na verdade, quando nós lemos o texto de Gênesis 12, que é o texto que está inserido nessa ordem, quando nós lemos o texto de Gênesis 12 em sequência, nós descobrimos algo bem interessante. Deus começa falando assim para Abraão. Olha como Deus começa falando para Abraão. Ó. Diz o texto lá de Gênesis 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Primeiro Deus faz uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa de Deus? Que ele seria uma grande nação, que ele seria abençoado, que Deus iria engrandecer o seu nome. Agora sim, aparece a ordem do Senhor. Abraão, depois que eu te abençoei, os irmãos estão entendendo? Amém. Qual é a base? Abraão, depois que eu te abençoei, agora sim, vem a ordem. Qual é a ordem mesmo? Ser tu uma bênção. O princípio, irmãos, aqui é muito simples. Só existe uma chance de nós sermos bênçãos na vida do outro. Qual é a chance, pastor? Quando Deus antes nos abençoa. E isso aqui, irmãos, tem tudo a ver com o padrão que existe na palavra de Deus. Antes vem a graça do Senhor. A graça do Senhor precede a ordem de Deus. Antes vem a graça, depois a ordem. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então você quer ser uma bênção na vida de outra pessoa? Você quer ser ainda mais bênção na vida de outra pessoa? Amém. Você quer ser ainda mais canal de bênção na vida de outra? Quer que você vá orar? Você vai pedir o que a Deus? Senhor, me abençoa. Senhor, me dá meios de ajudar. Senhor, me dá recursos para ajudar. Quando Deus lhe der os recursos, aí sim você vai ser o quê? Amém, amados irmãos?